Olá, boa tarde. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora de Desterro, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina, e a gente retoma aqui os nossos estudos, né? Retomando também um tema bastante discutido no nono ano, um tema bastante discutido pela geografia, que é o processo de globalização e os seus efeitos, tá? E aí a gente destaca aqui a habilidade 40 do nosso currículo, que é analisar os circuitos espaciais produtivos e de inovação e as consequências do uso de recursos naturais das diversas fontes de energia em diferentes países. Nós vamos começar a trabalhar esse tema hoje, nas próximas aulas também, tá? Então, ficar ligado aí nessa nossa habilidade aqui. Para hoje, a gente discute as representações cartográficas, né, desenvolvendo aí o nosso pensamento espacial, a partir do conteúdo do capítulo 3, que é a globalização e seus efeitos, lá na página 46 do nosso livro de geografia, tá bom? Acompanha isso direitinho lá. Para a gente começar a fazer a nossa discussão, a gente traz aqui alguns momentos históricos, tá, para que a gente possa compreender como se deu esse processo. A gente não vai entrar naquela discussão de capitalismo, socialismo, porque a gente já fez essa discussão aí lá no nosso primeiro semestre, especialmente no primeiro bimestre, tá, dos nossos estudos aí, né, na modalidade aí, ou nesse formato à distância. Mas é bom a gente relembrar um pouquinho, né, de como, né, já que a gente vai falar de globalização, nesse processo, tá, ou melhor, de conjunto, né, de transformações na economia que acabaram interferindo aí na intensificação dos fluxos comerciais, dos fluxos de capitais, dos fluxos de pessoas pelo mundo, tá? Que vai aí também provocar uma integração, né? Social, cultural, tá? Econômica, de várias partes do mundo, de forma mais intensa ou de forma menos intensa, né? Ou também de forma bastante excludente, tá? Então, lembrando aqui, né, já que a gente vai destacar a questão das mudanças, né, do conjunto de mudanças, de transformações que a economia sofreu, né, para dar ideia, né, desse conceito de globalização, tá, dessa concepção do que seja globalização e, consequentemente, aí dos seus efeitos, tá bom? Então, a gente traz aqui para o nosso entendimento, nessa primeira imagem, né, as transformações que aconteceram no processo produtivo, no nosso processo produtivo, que a princípio era de forma manual, né, era de forma construída ou produzida por uma única pessoa, uma peça, por exemplo, né, construída de forma integral por uma pessoa. O artesão, né, que a gente ainda hoje tem esse tipo de produção, tá? De forma bastante rudimentar, utilizando algumas técnicas, né, e algumas ferramentas. A produção era bem pequena, tá? Acontecia de forma bastante simplificada, tá? Comercializada também de forma bastante rudimentar, vamos colocar assim, né? E essas técnicas, elas foram evoluindo, tá? Nós fomos ampliando a nossa produção, tá? E chegando a um patamar que a gente tem hoje, né? Uma produção que ela acontece de forma mundial, né? Ou pelo menos a produção ela acontece, né, numa perspectiva global. E aí nós temos aqui também o transporte, que vai também influenciar ou fazer parte desse conjunto de transformações, né, que aconteceram na economia, porque a gente sabe que quem produz, ela vai precisar, essa produção em grande escala, ela vai precisar ser distribuída, né, para um mercado consumidor maior.
e como alcançar, né, ou como ultrapassar as fronteiras, né, ali da área de produção. O transporte, nesse sentido, ele vai contribuir, né, para a disseminação dessa mercadoria. E aí a gente destaca, a princípio aqui, né, as máquinas a vapor, o trem aqui, né, inserida nesse processo. Nós também nós tivemos aí todo um processo de transformação, né, da produção, como a gente já falou, com técnicas, com pesquisa, né, onde se desenvolveram aí máquinas para substituir aquela produção manual, individual, né, em pequena escala, onde a gente vai ter aí as fábricas, a princípio, e posteriormente as grandes indústrias, né, as multinacionais, as transnacionais, né, responsáveis aí por todo esse processo de produção. Então a gente destaca aqui inicialmente para a nossa discussão, né, a gente pensar um pouco mais sobre esse processo de mudanças que aconteceram na nossa economia, né, que vai fazer levar ao acontecimento desses fluxos, né, como a gente já falou, de mercadoria, de capital, de pessoas, né, fazendo essa integração no sentido mais global de uma integração social, política, econômica, né, cultural. E aí a gente traz aqui alguns elementos que são fundamentais, tá, para que a gente possa também pensar nessas transformações, tá, ou nessa intensificação, nesse processo de globalização. E a gente não poderia deixar de citar a tecnologia, que é esse avanço dessas técnicas, esse avanço da pesquisa, né, do conhecimento em prol aí da produção, do consumo. E aí a gente tem aqui a nanotecnologia, a biotecnologia aqui, tá? Influência também hoje bastante disseminada e desenvolvida em várias partes do mundo, principalmente naqueles grandes centros, né? A robótica, né? A computação, e principalmente quando a gente fala de computação, a gente lembra de comunicação, né, em rede, que é a internet, que isso tudo, esse conjunto de inovações, eles vão impactar, né, as relações econômicas, as relações comerciais e as relações entre as pessoas no mundo, tá? Os fluxos, né, como a gente já destacou, eles também são muito importantes, e aí quando a gente fala de fluxo, a gente pensa em movimento, né? Movimento de quê? De pessoas, de mercadoria, de capital, tá? E aí quando a gente pensa no fluxo, por exemplo, de mercadoria ou de pessoas, a gente não pode deixar de pensar nos meios de transportes, né? Que vem cada vez mais aí, tá? Encurtando distâncias, né? Aproximando pessoas, tá? E a gente traz aqui os transportes aéreos, né? Os terrestres aqui, os rodoviários, tá? Os hidroviários, né, com os grandes contêineres de distribuição de mercadorias, mas também de pessoas, né, mas especialmente mercadorias, né, a gente não pode deixar de destacar. Quando a gente voltando aqui na questão da tecnologia, né, a intensificação dessas inovações tecnológicas, né, no processo aí de comunicação, e aí a gente destaca, a gente não pode deixar quando falar de tecnologia, de informação, a gente não esquece o celular, tá, né, gente, que hoje a gente viu mais do que nunca nessa pandemia, o quanto foi importante, tá, essa inovação tecnológica, essa forma de nos comunicarmos, tá, pela internet, e utilizando aí o aparelho de celular para isso, né, onde muitas das nossas aulas em 2020, elas aconteceram, né, por grupo de WhatsApp, por plataformas que a gente consegue abrir no nosso celular. Então, foi fundamental nesse nosso processo, né, para que o processo educacional pudesse continuar, a gente utilizou muito dessa tecnologia, né, dessa ferramenta. Mas também os computadores, né, e
quando a gente fala em computador, como a gente já viu no slide anterior, a gente não pode esquecer aqui da rede, né, de computadores mundial, que é a internet, né? E vamos dizer assim, essas redes, né, de comunicações aí interligadas, possibilitando aí uma aproximação, uma comunicação mais efetiva. Aqui eu destaquei algumas questões para a gente analisar: o conjunto de transformações recentes na economia do planeta, como a gente já colocou, né? E aí alguns geógrafos, alguns estudiosos discordam dessa questão de falar de recente, né? A globalização é um conjunto de transformações recentes. Tem desses que falam que a globalização iniciou lá na Idade Média, ou nas grandes navegações, né, na aproximação, no contato de culturas, de povos, né, para ampliação do comércio. Fala-se muito que não é recente, né, mas no nosso livro a gente vem com essa ideia, né, de transformações recentes aí, né, para compreensão do conceito de globalização. Ampliação dos fluxos de mercadorias e de capitais financeiros é uma outra característica, né, do processo de globalização. Nós temos uma ampliação muito grande, né? Hoje vocês podem comprar uma mercadoria da China, vocês podem comprar uma mercadoria produzida aí pelos países que compõem a União Europeia, que nós já estudamos. A gente pode comprar um produto aí da América do Norte, especificamente do Canadá, ou dos Estados Unidos, ou do México, ou a gente pode comprar bem aqui da Argentina mesmo, né, que faz parte aí da zona de livre comércio entre alguns países que constituem a América do Sul, dentre eles o Brasil, tá? Então, houve todo esse processo, esse fluxo, né, de mercadoria intensa aí, quando a gente lembrar todo esse processo desse fluxo de mercadoria quando a gente falar de globalização, tá? Nós também temos as questões das inovações tecnológicas, né? Como a gente já colocou, já destacou aqui nesse slide, no anterior. Aceleração da difusão de informações. Hoje, quando a gente busca uma informação, a gente tem ela praticamente em tempo real. Tanto faz ser aqui em Teresina, ou, por exemplo, no Japão, ou, por exemplo, lá na Austrália, né, ou na África, em algum lugar da África, em algum país da África, em alguma região do Oriente Médio. A gente consegue ver praticamente em tempo real, né, com uma diferença de algumas frações de segundos, né, a gente consegue ter um fato, né, presente nesses lugares que a gente falou todo aqui, né, de forma praticamente simultânea. Isso graças, né, às inovações tecnológicas, especialmente aí no setor da comunicação ou da telecomunicação, tá? Bom, falando aqui dessa questão, mas aí a gente vem uma outra característica, né, da globalização, que são vamos dizer, que a gente pode colocar como circuitos, né, ou como, vamos colocar assim, espaços, tá, onde esses fluxos, né, essas trocas comerciais, essas relações, essas comunicações, elas são mais intensas. E aí a gente destacou esse mapa aqui, organizado por Costa, né, onde a gente tem, depois a gente vê essa partezinha aqui, para mim falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Então a gente tem aqui, ó, os centros financeiros do mundo, onde a globalização ou esses processos, eles são mais intensos. Por exemplo, destacando aqui, ó, o Reino Unido, no Reino Unido nós temos a capital Londres, que nesse caso aqui deste mapa aqui, que é organizado por Costa, né, o primeiro centro financeiro do mundo, tá? Segundo vem a capital Nova York, dos Estados Unidos. Nós também temos a cidade-estado em terceiro lugar da China, que é Hong Kong. Ai, gente, passou. Deixa eu voltar aqui. Nós temos em quarto lugar Singapura, também uma cidade-estado. Nós temos aqui a capital do Japão em quinto lugar, que é Tóquio.
E assim nós temos outros, né, outras cidades, Zurique, tá bom, na Suíça, Chicago também nos Estados Unidos, Xangai na China. Nós também temos Seul, como é que se diz, na Coreia do Sul. Nós também temos Toronto, tá? Aqui no, como é que se diz, no Canadá, nós temos São Paulo na 50ª posição, né, de grandes centros financeiros do mundo, tá? E no nosso caso aqui, né, a primeira do Brasil, mas aí nesta classificação aqui ela está na 50ª posição, mas é um dos grandes centros financeiros também do mundo, não é o maior, mas está aí na classificação de Costa. Bom, aqui nós temos nesses centros um alargamento, vamos dizer assim, do mercado internacional, ou essas cidades elas acabam polarizando, né, esse mercado, tá? Onde há como a gente já colocou, uma intensa ou uma intensificação, né, comercial. Há uma rápida circulação de capitais aí, mas também de pessoas, de mercadorias nesses grandes centros, tá? Aplicação de as grandes bolsas de valores, né, que acontecem ou que existem, elas também estão presentes nesses centros aí, nesses maiores centros financeiros que a gente já destacou aí, que vocês podem ainda estar observando aqui no mapa, tá? E aí eu gostaria de destacar neste caso aqui a importância, né, dessas cidades também, né, nos fluxos de pessoas. Se vocês observarem, né, se nós observarmos, né, não todas, mas a maioria daqueles centros financeiros, eles também serão, né, os polos, eles vão polarizar os fluxos de pessoas, né, ou como a gente coloca aqui no nosso mapa, movimentos migratórios internacionais, onde nós vamos ter aqui as áreas de grande atração, que são essas áreas nessas, como é que se diz? Nesse formato circular aqui, tá? Onde nós temos aqui a América do Norte, tá? Em destaque, e também aqui o continente europeu, tá? Como essas áreas aqui de intensificado fluxo, né, de pessoas. Nessas setas em amarelo, né, direcionando para esses grandes centros de atração, nós temos os fluxos, né, como a gente já colocou aí, da América anglo-saxônica, e as setas em roxas, né, nós temos aí o fluxo de pessoas ou imigrantes, né, sendo atraído por esses grandes centros de atração aí, no caso do continente europeu. Nessa escala aqui a gente destaca principalmente, apesar de não ter vindo, tá, gente, a escala nesse mapa, mas até lá no site ele destaca que não colocou a escala, tá, mas eles, nesse sentido aqui, eles destacam esses dois grandes centros, né, de atração aí do fluxo de pessoas, tá bom? Professora, e essas pessoas, elas são atraídas por quê? Como a gente já colocou anteriormente nos slides, né? Porque elas são grandes centros financeiros, né? Elas são centros de produções produção econômica, de mercadoria, tá? De capital, com as bolsas de valores, oportunidade de emprego, e aí que acaba que se formando também centros, né, de pesquisas, né, de polos universitários, tá? Que essas coisas elas estão muito próximas, né? Inovação tecnológica, pesquisa com centros universitários, porque é nesse centro onde essas pesquisas e essas inovações, elas acontecem em sua grande maioria, né? E nós temos nessas regiões aí, nessas áreas aí, esses elementos, né, reunidos, vamos colocar assim, que acaba atraindo as pessoas. E aí a gente também colocando aí a globalização da cultura, né? Esses centros, esses grandes centros financeiros, tá? Eles acabam também influenciando
como a gente já colocou, né, a questão da ideia da globalização, é um processo de inovação econômica, né, que acaba aí englobando, né, vamos colocar assim, ou integrando outros aspectos, outros elementos, né, políticos, culturais, nesse sentido, né, nessa questão aqui, a globalização cultural, né, ou da cultura, onde nós estamos cada vez mais, falando assim de forma mais global, né, adotando hábitos, costumes, tá, desses grandes centros aí financeiros. Para isso, muitos deles, por exemplo, nós temos os filmes de Hollywood, né, acabando que interferindo, ao mesmo tempo que eles criam esses filmes, né, eles acabam também interferindo, já que são transmitidos ou são, né, vendidos aí para o mundo todo, levando aí o modo de vida americano, que muitas vezes são adotados alguns hábitos por nós, por exemplo, aqui no Brasil, né, quando a gente vai fazer compras, quando a gente vai assistir um cinema, a gente acaba que muitas vezes, como é que se diz, consumindo algo, né, que tá sendo trazido aí a ideia no filme, né, o nosso próprio modo de vestir, o nosso próprio modo de nos alimentarmos, né, hoje a gente se alimenta muito dessas comidas rápidas, fast food, né, então esses hábitos, eles são muito ocidentais, né, que estão sendo levados através desse processo, né, dessa mundialização, não só da economia, né, mas também de todas essas questões aí ligadas, por exemplo, à cultura, né, à difusão, né, da cultura ocidental, né, para outras partes do mundo, através, né, também da indústria cinematográfica, que são os filmes, né, que influencia aí também a nossa, como a gente já colocou, o nosso consumo. Nós estamos cada vez mais, se vocês observarem, se a gente puder observar, quando a gente vai nesses shoppings, por exemplo, que são esses centros, né, de consumo mais globalizado, vejam, a maioria das pessoas estão ali com 1, 2, 3 sacolas na mão, né, comprando o que precisa e muitas vezes até aquilo que, né, não estão precisando. Muitas vezes essas pessoas são influenciadas, né, por esse tipo de propaganda, por esse tipo de imagem que os filmes, né, buscam trazer, porque é uma forma também de estarem aí, como é que se diz, contribuindo para o desenvolvimento da economia dos seus países, tá? Aí nós temos esses padrões, né, onde são, e aí nesse processo aí de consumo, né, adotando hábitos, adotando costumes, adotando valores dessa cultura ocidental, as sociedades, elas acabam se padronizando, tá? Nesse processo aí de globalização, né? E aí, com isso, a gente busca aqui mostrar um pouquinho dessa questão da globalização para vocês, nesse primeiro momento, né, destacando aí alguns efeitos da globalização no sentido da economia, no sentido das nossas organizações sociais, e nas próximas aulas, a gente destacar também os efeitos da globalização, tá, no aspecto ambiental, que nós vamos poder observar que eles são bastante, em algumas questões, são bastante perversas, né? E lembrando também na questão social. A gente colocou aqui que há uma integração, né? Há uma busca da integração social, política, econômica, ambiental, mas ao mesmo tempo que ela busca integrar, infelizmente, algumas pessoas, alguns países, eles serão, né, na sua maior, de forma mais intensificada ou menos intensificada, eles serão excluídos. Por quê?
porque justamente vai entrar a questão do desenvolvimento tecnológico, né, do desenvolvimento da pesquisa. Se um país, né, se uma nação, ela tem toda essa infraestrutura econômica, tecnológica, né, ela vai conseguir estar mais integrada nesse mundo globalizado. Agora, quando uma nação ela tem a sua economia não é tão diversificada, ela não tem não avançou muito na produção tecnológica, não avançou na pesquisa, essas nações elas terão ou elas serão cada vez mais excluídas desse processo de globalização. Pelo menos nesse sentido, né, que a gente vem colocando aqui de integração, né, de fluxos de mercadoria, de pessoas, ela pode até ser colocada nesse processo, né, mas num segundo patamar, né, mais sendo visado ou visualizado mais como um centro de difusão de mercadoria, né, ou um centro um centro ou uma área que vai fornecer matéria-prima ou mão de obra barata para que sejam produzidos ali alguns elementos, alguns aspectos que servirão ao grande capital no processo de globalização. Então, a gente pensar um pouco sobre isso para as nossas próximas aulas, tá? E aí, lembrando que nesse processo de busca de áreas, né, ou de produção, ou de fornecedora de matéria-prima, entra a questão ambiental, né, e social também, né? A questão ambiental no sentido de, muitas vezes, esses países, eles não têm uma legislação, não têm uma organização política, né, no sentido mais na questão ambiental ou trabalhista, que vá, né, assegurar essa nação, esse país, né, nesse processo produtivo aí, no aspecto econômico da globalização. E isso vai acabar acarretando consequências negativas para o meio ambiente e na questão social também, no que tange à exclusão, tá? Então, assim, para as nossas próximas aulas, a gente vai buscar discutir mais essa questão da globalização, né, desses efeitos da globalização no aspecto mais, social e no aspecto ambiental, tá bom? Isso aí a gente vê na nossa próxima aula e espero que vocês tenham gostado. Aprofundem esse conhecimento que está lá no terceiro capítulo do nosso livro de geografia, tá? Façam as atividades, pesquisem, para que nas próximas aulas a gente possa discutir esse tema ou continuar discutindo esse tema, tá? Até a nossa próxima aula.